Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o canal Papo de Artista. Vamos falar hoje sobre a Pinacoteca da UFPB. Como nós sabemos, o conceito de pinacoteca nasceu ainda na Grécia Antiga e se remete ao local onde contém o acervo de obras de artes de diferentes épocas. A Pinacoteca da UFPB é referência estadual e contém mais de 400 obras entre pinturas, gravuras e cerâmica. São inúmeras relíquias, tanto de artistas paraibanos quanto de fora do estado. Na ocasião, nós fomos conversar com o professor e também coordenador da Pinacoteca, o senhor Gabriel Bechara, que lamentou profundamente que a história da arte paraibana ainda esteja sendo conduzida de forma inapropriada por gestores confusos. Ele também fez fortes elogios ao curso de Artes Visuais da UFPB e disse que, graças ao curso, a história da arte da Paraíba tem sido livrada da barbárie. Confere a matéria. Olha, eu sou professor do Departamento de Artes Visuais. Na verdade, meu percurso começa no Departamento de Filosofia, depois vem para o Departamento de Arte e Comunicação e, finalmente, no Departamento de Artes Visuais. Eu sempre dediquei à história da arte. Mesmo quando eu estava em filosofia, eu ensinava estética e história da arte no Departamento de Arte. Isso já fazem 41 anos, né, que eu estou na universidade. Na verdade, eu vi a Pinacoteca nascer. Né? Na verdade, eu, inclusive, estimulei a Hermano José a criar a Pinacoteca. Me lembro, foi num encontro que eu fiz no Ponto Sem Réis, e eu disse que era interessante, sugeri que era interessante reunir o acervo da universidade num museu. E ele achou a ideia boa e tomou a frente e realmente realizou isso. Então, nós estamos, desde a época da fundação, cerca de 31 anos de fundação da Pinacoteca, aqui de aluguel na Biblioteca Central. Né? Nós estávamos aqui a sala expositiva era no segundo andar e o local da reserva técnica era nessa sala contígua. Saímos um pouco mudando de espaço. Né? Nesse momento nós estamos só com essa sala e mais a sala expositiva, né? Essa sala que agrega a parte administrativa e a parte da reserva técnica. Né? Na verdade, precisaríamos de mais espaço. Né? Esse espaço não está adequado. E, na verdade, a universidade tem acervos dispersos, que o ideal seria estar todos aqui, porque essa foi a ideia da fundação da Pinacoteca, dela ser um lugar de coleta do acervo de arte da universidade. Por exemplo, quando o senhor fala em acervo disperso, o senhor se refere exatamente ao que certo? Que estão onde? Por exemplo, o NAC. O NAC foi uma instituição criada para ser um espaço experimental de produção, certo, mas não de armazenamento. Ou seja, não é um museu de arte contemporânea, é um núcleo de arte contemporânea. Certo. Mas eles, com o passar do tempo, acabaram acumulando acervo, sem estrutura de armazenamento. Entendeu? É verdade. E hoje o NAC está caindo dos pedaços, não é? Com goteiras. Eu fiz até uma proposta ao pró-reitor e o professor Orlando, eu fiz a proposta e para também o diretor da COEX, o professor Alberto, para que esse acervo viesse para cá como uma espécie de depósito do NAC. Né? Seria um fundo NAC, onde nós iríamos cuidar, catalogar, cuidar desse acervo. Mas eles não se mostraram interessados. Achavam que era importante fazer do NAC um museu, quando, na verdade, eu esclareci que os fundadores do NAC, o projeto original não tem essa visão museográfica. É uma visão muito mais dinâmica, muito mais da atualidade, da experimentação. Mas, enfim, e agora com esse corte de verbas
que foi feita, que eu acho que aí o NAP vai sofrer mais ainda, porque ele está sem estrutura de funcionário, sem a infraestrutura toda despencando, com infiltrações de toda ordem, precisaria de muito dinheiro para a restauração. A universidade nunca fez uma grande restauração naquele prédio antigo, uma casa que tem mais de 100 anos. Então, o acervo de lá corre o risco de ser perdido. Grande parte, inclusive, já está danificada. Foi por isso que eu fiz a proposta de transferência desse acervo. Porque até então isso não foi consolidado, né, professor? Não, porque não foi aceito. A Pró-Reitoria não achou conveniente a minha proposta, não concordou com a minha proposta. Então, o acervo da Pinacoteca, na verdade, tem várias origens. Essa tela aqui que você está tendo, que é uma das telas dos trabalhos mais importantes da Pinacoteca, esse quadro do Brenan, né, que fez parte de um individual que ele traz para a galeria da reitoria que havia na Lagoa, ali onde hoje é um prédio do INSS. Né? Isso. Então, embaixo no térreo havia uma galeria que eu, aliás, conhecia ainda, quando jovem, quando garoto e adolescente. Eu vi exposições nessa galeria. E ele expôs isso na década de 60. E parece que havia uma tradição de doar uma obra para a universidade. Se eu não me engano, essa tradição existe. Na Pinacoteca, não. Não. Porque é uma forma de exploração. Eu entendo que o artista precisa de apoio, precisa de dinheiro. A instituição, se quiser, deve comprar obras e não ficar explorando o artista, cujo único produto que tem para vender é a obra. É verdade. Então, acho injusto essa história de estar exigindo que o artista faça doação. Isso não impede que eu saia pedindo doações entre os artistas, né? Mas, assim, eu acho que a gente não pode exigir que, ao expor na Pinacoteca, por exemplo, o artista necessariamente tenha que doar um trabalho. Eu acho isso imoral. Né? Agora, é claro, se o artista quiser doar, até porque isso é importante para o currículo dele. Sim, né? Sem dúvida. Então, que ele faça e eu incentivo que haja doações. Né? E eu consegui doação, pelo menos, de 2 pessoas que já fizeram doações aqui na minha gestão. E estou tentando ver se os artistas professores do nosso departamento fazem isso também. Bom, então, uma parte do acervo veio da antiga galeria da reitoria. É o caso desse trabalho do Brenan, é o caso, acredito, do trabalho, há pelo menos, não são muitos, mas Chalita, eu acho que pelo menos um trabalho de Chalita, eu acho que foi da galeria da universidade, que estava em gabinetes. Né? Por sua vez, outro fundo que veio para a Pinacoteca foi da ex-galeria Pedro Américo. Né? Havia uma galeria chamada Pedro Américo, foi a primeira galeria da universidade, quer dizer, paralelo à da reitoria, ficava no centro da cidade, ficava ali na Visconde Pelotas, onde era o antigo núcleo. Né? E dirigida pelo colombiano, né, professor Bernal, de grata memória, né, o meu colega, o Bernal, Alfonso Bernal. Ele tinha uma preocupação muito grande de fazer acervo, o Bernal. Grande parte do que temos aqui antigo são coisas que vieram da gestão dele. Isso sem falar daquilo que desapareceu, né, porque não estava catalogado. E desapareceu antes, né, antes de chegar até aqui. Eu diria que mais da metade foi perdido, né, disperso. Porque eu vi esse acervo que enchia uma sala inteira, que ele me mostrou, mas depois disso, esse acervo evaporou-se. Porque exatamente não está catalogado. Então, essa é a nossa proposta, não é? De
catalogar e tombar, porque isso fica como um documento de bens, né, da universidade. Bom, então, uma parte dessas obras vieram ao caso, por exemplo, de obras do Raul Portula. Sim. Essa obra do Raul Portula. Inclusive foi diretor do NAC. É o caso, acredito, eu não sei se de Miguel dos Santos foi da Galeria da Reitoria ou foi da Pedro Américo. Né? Miguel dos Santos, no caso, o senhor se refere àquelas telas lá da... Aqui nós temos Aqui tela, tem um autorretrato dele, que é bem antigo. Agora, uma boa parte das obras foram coletadas, foram conseguidas por Hermânio José. Quando exatamente inaugura a Pinacoteca, ele faz uma campanha junto aos artistas, ele tinha muito prestígio junto aos artistas, e os artistas vão doar muitas obras. É o caso do Rodolfo, aquela obra do Rodolfo, é o caso de Alice Venagre, Flávio Tavares, que vai doar várias obras, o Walter Wagner, o Fred Svensson, enfim, a Marlene Almeida, que vai doar depois. Esses mais contemporâneos também estão presentes? Né? Olha, veja, esses são artistas mais antigos, da década de 80, né? Sim, sim. Então, é o caso do Clóvis Júnior, aquele quadro do Clóvis Júnior. Foi esse lote de quadros que Hermano consegue, um grande lote de quadros de artistas bons que vão. Roberto Lúcio também vai doar um quadro. Nessa época da abertura da Pinacoteca. Né? E Hermano depois vai transferir a coleção dele de trabalhos de ex-alunos da oficina de gravura. Essa coleção a gente depois acabou transferindo de volta para a Casa Hermano José, que é um novo museu. Sim. Achamos que ficava melhor lá. Ou seja, voltou para a casa dele. Né? Bom, e aqui há também doações avulsas. Né? Eu, por exemplo, aqui há cerca de pelo menos umas 12 obras que eu doei para a Pinacoteca, né? Ao longo do tempo. Né? Trabalho de Miguel dos Santos, trabalho de Chico Dantas, trabalho de Flávio, de Josildo Dias, de Rosilda de Sá, enfim, são trabalhos que eu doei ao longo do tempo para reforçar a coleção. Que naturalmente eram suas? Eram minhas. E que eu doei para a Pinacoteca. Né? Eu continuo doando. Eu vou doar ainda, tem uns trabalhos em casa que eu vou doar. Eu acho que nós aqui no Brasil temos uma visão muito egoísta de achar que tudo a gente deve reter, né? Deve ficar. Não tem a ideia de que nós devemos compartilhar. Né? Não sei se é porque eu sempre admirei muito a atitude do povo norte-americano que tem a ideia de compartilhar. Né? Então, as pessoas nos Estados Unidos doam. Os acervos dos museus são todos doações, não são compras de governo, nem são baseados em doações de artistas. Existe, mas assim, a grande doação são de particulares, são pessoas que doam suas coleções ou compram obras para o museu. Então eu acho isso fantástico, eu acho que essa é uma visão comunitária de que nós estamos aqui, nós não somos sozinhos, né? Então essa é uma ideia, que é a ideia da democracia americana, do qual eu admiro muito. Então eu tento, na minha pequenez, de fazer minhas doaçõezinhas em relação ao que eu tenho aqui. Não só da Pinacoteca, eu já doei para outros museus. Né? Outros museus eu já fiz doação, até no Museu Nacional do Rio de Janeiro, alguns desenhos de artistas nacionais. Eu repassei para ele, Museu também de Arte da Bahia. Eu já doei um trabalho do século XIX. Enfim, eu acho que a gente
a gente não leva nada para a tumba, né? Então essa é a minha ideia. Bom, mas vamos falar um pouco da Pinacoteca. Eu queria, o senhor falou que havia uma sala chamada Pedro Américo, onde tinha algumas obras. Era uma galeria. Essa galeria é exatamente do Bernal, né? Que é exatamente quando ela é extinta. Então esse acervo fica guardado e depois é transferido para cá. Quer dizer, ele estava em Paris, o que não foi extraviado, para usar uma palavra mais bonita, o que não foi extraviado estava nas paredes, então a gente transferiu para cá. Tem alguma obra do Pedro Américo? Não é do Pedro Américo, da Galeria Pedro Américo. Sim, mas a obra do Pedro Américo não tem. Não, aqui não há. Só o Museu de Campina Grande e o Museu de Areia tem obras do Pedro Américo. Né? Mas a galeria, sim. Então, é uma produção que vem dos anos 60, 70 para cá. Né? Então, basicamente, são esses dois fundos, essas duas galerias, a doação de Hermano e doações avulsas, como a minha. E de artistas que, eventualmente, fazem uma doação. Hermano também, quando diretor, ele promoveu cursos e os artistas que vieram doavam obras. O caso do Flávio, que deixou as obras que ele fez durante o curso aqui. E há também uma doação do banco, do ex-banco Bozano Simons, né, do Santos, né, que doou uma bonita coleção de gravuras que nós temos aqui também. Enfim, nós estamos cuidando disso dentro do possível. Isso, nós não estamos ainda com a reserva técnica adequada, não há climatização, né, que precisaria ser 24 horas, não temos. Então, o que nós fizemos foi colocar telas para proteger de insetos, da poluição, né, e guardar isso cobrindo, né, esse material para que não afulije, não danifique os trabalhos. E agora esse trabalho da catalogação que nós estamos fazendo e retificando, é um trabalho lento, né, minucioso, porque tem que descrever todas as imperfeições da peça, que haja a descrição pormenorizada de cada peça. Né? Professor, agora veja, a Pinacoteca não é só guarda, não é só acervo, ela é também, e é isso que eu quero na minha gestão principalmente, duas coisas. Primeiro, mostrar o acervo, que não era mostrado. Os antecessores, os coordenadores antecessores, tinham receio de expor por medida de segurança. Achava que, como não tinha uma pessoa para ficar permanentemente na sala, isso põe em risco a segurança. Não é? Mas hoje temos câmeras e eu acho que expor é um risco para todos os museus do mundo. Então, é um risco que temos que correr. E já fizemos, e eu quero sempre fazer de forma rotativa a exposição do acervo, porque as pessoas precisam conhecer o acervo. O acervo não é para ser só guardado como um tesouro. Né? Mas, além disso, queremos incentivar a produção de jovens artistas. É o caso dessa exposição que você acabou de ver. Não é? Ou seja, que não só em relação aos artistas, de uma maneira geral, da Paraíba, mas também do curso de artes visuais. Ou seja, eu tenho feito da Pinacoteca, a minha gestão, eu e Marisa, um local de estágio para os alunos do curso, tanto do bacharelado quanto da licenciatura. O bacharelado nessa área mais técnica, mais conceitual, de curadoria, e os licenciados na área da mediação pedagógica. Tá? Então, assim, isso aqui, eu estou, na minha gestão, pelo menos, estou colocando como uma espécie de laboratório do curso de artes visuais, para profissionalizar. Não? Ou seja,
Porque às vezes as pessoas, por exemplo, questionam, curso de artes visuais não vai formar quê? Não vai... Olha, existe hoje uma perspectiva de novos curadores independentes, empregos se cria, não é? Você não pode trabalhar apenas na expectativa dos empregos já existentes. Um curso pode criar empregos. Não é? Então, assim, por exemplo, a área de curadoria aqui na Paraíba é feita por amadores, por curiosos. Então, o nosso curso tem o objetivo de profissionalizar os administradores culturais na área de artes visuais, os coordenadores de galerias. Geralmente são madames, dondocas, gente que é de um partido político, que tem aquela indicação política. Então, isso é ruim. Isso atrasa a Paraíba, entendeu? Atualmente, isso está aos poucos mudando. Então, nós temos hoje uma visão mais profissional no Casarão 34, a Valquíria. Você tem hoje uma ex-aluna do curso de Educação Artística administrando a Felipe Cabo. Então, são pessoas que tiveram uma formação melhor. Então, nós estamos formando pessoas para ocupar esses cargos. Nem todos os cargos são de pessoas qualificadas. A prefeitura ainda tem gente que é curiosa. Eu gosto de arte. Não é assim. Você tem que... o nosso curso tem 4 anos de preparação teórica e prática para você assumir cargos. Entendeu? Senão você fica no achismo, na improvisação. Porque compromete completamente. Então, eu acho que uma das coisas importantes para que a Paraíba não continue marginal no campo das artes visuais em relação ao plano nacional, porque o circuito nacional termina no Recife. Ele não chega para Paraíba. E não chega por falta de profissionalismo, de pessoas qualificadas para dar suporte a isso. Agora é que está mudando. Volto a dizer. Eu vi isso que você está dizendo do próprio Raul Córdoba. Pois é. Na entrevista que fizemos. Pois é. O Raul, ele era uma pessoa, e aí nesse aspecto ele praticamente é uma pessoa que se formou por conta própria, um artista, né? Além disso, uma pessoa que por conta própria administrou já museu, mas assim, meio de cara, sem formação. É verdade. Ele, o Chico Pereira, né? Mas de qualquer maneira, eram pessoas que queriam aprender por conta própria. E até quando da época. Né? Então ele deu a contribuição dele aqui. Né? Mas ele cansou de ficar malhando em ferro frio. Né? Nós temos que preparar uma geração que tenha a base para trabalhar com a complexidade hoje do circuito de arte internacional. Que hoje o mundo é globalizado, o mundo é todo globalizado. Então, ou seja, as pessoas precisam estar preparadas para receber isso. Por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu nos anos 80. O governador Buriti trouxe do dia para a noite uma exposição internacional de grande porte, Mostra Berlim, que foi uma exposição imensa lá no mezanino. Você não tinha pessoas preparadas para aquilo, entendeu? Quer dizer, aí o que acontece? O que foi feito na época? Se chamou os filhinhos do papai e as filhinhas bonitinhas, com carinha, o pessoal da praia, da orla, do altiplano. Para tirar foto. E para destilar, para ser recepcionista, entendeu? Porque era chique, sem conhecimento, sem nada, entendeu? E, assim, você não tinha naquele momento também, você tinha um curso de educação artística,
Mas assim, esses só sequer foram convocados, né? Até porque era gente pobre, né? Gente pobre não é lembrada. Então, é isso, ou seja, do dia para a noite você pode vir uma exposição de fora e você tem que ter pessoas preparadas para atuar como mediadores, como recepcionistas, como mediadores dessas exposições. Atuar com muita responsabilidade. E com domínio daquilo que está sendo feito, né? Por exemplo, eu trouxe uma exposição da Bahia, quando eu administrei o NAC, uma exposição dos artistas contemporâneos da Bahia para o Centro Cultural de São Francisco. Eu atuava com 2 espaços, o NAC e lá. Então, assim, na hora da montagem, entendeu? Aí tinha pessoas lá do Centro Cultural que não entendiam direito, aí querendo interferir, quer dizer, exatamente por falta de profissionalismo. Hoje é aquela coisa, todo mundo acha que pode... A arte, eu gosto de arte. Todo mundo entende de arte, não é assim, entendeu? Não é assim, é preciso preparar profissionalmente. Cada vez mais o campo das artes visuais se torna complexo do ponto de vista da iluminação, da montagem, da divulgação, da estratégia de marketing, da questão da embalagem, do transporte, não é? Então é preciso preparar quadros para isso. Entendeu? A Paraíba não pode fingir que mora na selva, não é? Ou seja, o Recife é o final da civilização e a Paraíba é a selva, né? Quer dizer, é preciso criar quadros para isso. O problema daqui é que você tem um certo preconceito em relação às artes visuais. Quando se faz coisas pela metade. É o caso, por exemplo, no governo Cássio Cunha Lima se fez aquele prédio, um prédio altamente moderno, um dos melhores prédios de museus do Brasil, em termos de modernidade, adequado, tudo isso, mas sem preparar pessoal técnico para ele, sem contratar museólogos para o museu, e ainda com aquela briga provinciana entre o antigo museu e ele, quer dizer, ele construiu exatamente para o acervo. Mas de hora para outra se fez aquele moído provinciano, né? E até hoje você tem um museu fechado, que é um absurdo, né? Que é um desperdício, um prédio fechado e um acervo mal guardado, né? Quer dizer, essa irracionalidade administrativa e política precisa acabar com isso. O mundo moderno, o mundo contemporâneo exige profissionalismo. E é isso que o curso de artes visuais pretende, ou seja, criar pessoas conscientes do profissionalismo, não é? De fazer com que as coisas que se trabalhe aqui, pelo menos com o mínimo dos padrões técnicos que se trabalha no mundo inteiro, entendeu? Que, do ponto de vista da concepção de curadoria, não é? De preservação, de montagem, de tudo isso. Não é? E acabar com essa história da improvisação, não é? Da brincadeira. Não é? Artes visuais é uma coisa séria, é uma coisa que envolve muito dinheiro lá fora. Não é? Os museus americanos não param não só os museus, as galerias públicas e privadas não param de fazer exposições. Cada vez mais as feiras de arte são imensas, onde se circula muito dinheiro. Então, artes visuais tem sim campo. Agora, é um campo ainda a ser explorado, não é? Você não pode, porque existe uma visão medíocre, quer dizer assim, não, vamos acabar com esse curso de artes visuais, porque não existe arte contemporânea,
aqui na Paraíba você não tem mercado, então vamos acabar esse povo e vamos fazer curso de ilustrador para trabalhar nessas agenciazinhas de publicidade para ganhar uma miséria, para trabalhar como freela. Isso não é perspectiva de arte. Não é? Ou seja, a arte tem um papel muito importante na identidade de um povo, na reflexão de um povo, é o canal em que um povo se expressa seus sentimentos, guardar isso, fazer disso um canal, é algo muito importante. A Paraíba não pode se furtar isso, precisa acabar com a ideia de que a arte é um acessório descartável, essa ideia burra, é uma ideia burra, é uma ideia de jeca, é uma ideia de gente ignorante, né? Precisa acabar. Essas pessoas, eu não entendo, viajam tanto para o exterior, viajam para os Estados Unidos, só que vão para a Disney. Eu convido, vão visitar os grandes museus dos Estados Unidos. Eu agora estou indo para os Estados Unidos para continuar vendo os museus americanos, que são fantásticos, inclusive no interior. No interior dos Estados Unidos tem grandes museus, como o Museu Nelson Atkins, né, de Kansas City, né, que eu vou ver, que é uma das maiores coleções de arte oriental do mundo, né, está lá no interior dos Estados Unidos. Né. Então as pessoas precisam conhecer os museus americanos para saber como os americanos levam a sério a arte. Mas eles preferem ir para tomar banho de mar nas praias de Miami, né, para ver Disneylândia, essa é a referência. Então, esse tipo de elite que administra a Paraíba, né, realmente é muito pobre. E é exatamente isso que queremos mudar. Ou seja, criar profissionais que alerte, né, essas pessoas que existe uma coisa diferente lá fora, que eles não estão sintonizados com o que há para o Brasil não passar vexame, como passou agora com o prefeito de Nova York xingando. Né? E xinga com razão, porque você não pode estar tendo uma atitude fora de padrões que são compartilhados pela comunidade mundial. A comunidade mundial tem procedimentos, não é, culturais, éticos, que não podem ser violados de maneira ou desconsiderados. Não é? Quer dizer, então é isso aí. A Pinacoteca é essa instituição, aqui dentro da universidade, que tenta dar força ao curso de Arte dos Anjos. Ao mesmo tempo, é um lugar para expor, para, inclusive, educar outras pessoas de outros cursos a frequentar exposições. Né? Porque tem pessoas que nunca entraram numa exposição, nunca sabem o que é uma exposição. Então, assim, ele tem um papel educativo, não é? E é isso que nós queremos aqui na Pinacoteca. Professor, e com relação a esse acervo, ele vai também para a exposição? Vai. É isso que eu te falei. Antes não ia, porque os gestores tinham medo de expor, por medida de segurança. Verdade. Mas agora eu faço isso de maneira rotativa. E quando isso acontece nessa sala, que isso, também lá faz embaixo, parte... no primeiro andar. Fora da universidade, as obras não vão. Fora da universidade já foram 2 vezes em outras gestões. Mas aqui na Paraíba? Aqui na Paraíba, sempre na Paraíba. Fizemos, aqui em João Pessoa, na verdade, fizemos uma na gestão da professora Lívia, que o acervo foi uma bonita mostra, eu vou lhe dar depois o catálogo dessa mostra, foi levado ao Centro Cultural de São Francisco, pela professora Rosíris Carvalho, que foi a curadora. Ela é uma professora aposentada. Na gestão do professor Robson Xavier, praticamente quase todo o acervo foi apresentado no Casarão 34. Inclusive com obras que tinham acabado de ser restauradas. Né? Então o Robson levou para lá também.
nós estávamos programando levar para Guarabira uma parte desse acervo. Temos até um projeto já montado, cuja curadoria é da Mainara, né? Exatamente para que alunos também participem dessas. A questão é a seguinte: o deslocamento dessas obras exige todo um cuidado, né? De embalagem, de transporte. Nós não temos material, não é? Nós não temos dotação orçamentária. A Pinacoteca não tem dotação orçamentária. É um absurdo. E assim, então, eu fico comprando do meu bolso esse plástico bolha para embalar as obras para transporte, né? Além do mais, você tem que ter um caminhão para transportar isso, um caminhão fechado, porque pode chover, tem toda uma questão, mas a Pinacoteca está aberta. Eu já fiz até uma proposta verbal ao diretor de Souza, lá do Banco Nordeste, lá do Centro Cultural do Banco Nordeste, em Souza, para que, se eles estiverem interessados, para a gente mostrar o acervo lá e também em outras universidades. Eu tenho essa pretensão de levar, por exemplo, para o Recife, para a Reitoria de Extensão do Recife, levar para Alagoas, Maceió, lá na galeria, na Pinacoteca de Maceió, né? Enfim, eu tenho essas. Só que é aquela coisa, com garra e coragem, né? Porque também tirar a obra daqui, né? Sem a segurança devida. Pois é um risco. É um risco. Você pode voltar sem nada, né? Mas a gente tem uma margem de. Só que isso dá muito trabalho, né? Porque a gente vai ter que ir junto, praticamente monitorando tudo, né? Mas a gente vai fazendo o que é possível fazer, né? No momento, eu estou dando prioridade à catalogação, porque, veja, temos 31 anos, mas a catalogação sempre era começada e nunca terminada. E por quê? Porque não tínhamos um museólogo aqui. Até que eu convenci uma gestão passada em abrir concurso para museologia. Foi daí onde veio a Marisa. A Marisa entra nesse concurso. E aí eu chamo ela para ser minha vice, para exatamente... Porque eu não entendo de catalogação, não vou ficar improvisando catalogação, entendeu? Existe. É uma questão técnica, que existe detalhes, não é? Então, não vou fazer uma catalogação amadora. É isso que eu digo, ou seja, o mundo hoje exige profissionalismo, entendeu? Então, e profissionalismo no campo da arte. E é essa a nossa intenção. Então aqui nós temos os nossos bolsistas fazendo a catalogação do acervo da Pinacoteca. São gravuras que fazem parte desse acervo e eles já fotografaram, né, já fizeram as imagens e agora estão vendo todas as observações e fazendo uma ficha de catalogação, que é individual. Cada obra dessa vai receber um número. Então os alunos aqui trabalham com luva e com máscara, e fazem uma higienização antes de mexer nessa obra. Cada obra passa por um processo de higienização. Elas são acondicionadas nessa mapoteca, que tem papel neutro, intercalando as gravuras, que nós conseguimos esse material junto com a professora Margarete ano passado. Foi feito um empenho, e nós conseguimos bastante material para conservação. E esse material é usado para acondicionamento do acervo. Papel neutro, passe-patou, foam-board para fazer o fundo das molduras. E os alunos estão aqui fazendo agora isso. Esse é o Caio e esse aqui é a Mainara. Eles são alunos do curso Eles são cursos do curso de artes visuais. Certo. No caso, o aluno do curso de artes visuais, ele vem em que período do curso para a Pinacoteca?
Olha, isso é muito relativo. A gente tem alunos que estão no início, tem os feras, né, que começaram agora, que eles já iniciam, porque eles passam por uma capacitação aqui, antes de fazer a catalogação. E tem os que estão há mais tempo com a gente, que já estão quase se formando, e que atuam até como monitores aqui, ajudam junto aos alunos novos. Entender de quantas obras hoje? Olha, como estamos catalogando, ainda não temos um levantamento total, mas eu acho que uma faixa de, levando o trabalho em papel, uns 400, não é? 400, a gente fez mais ou menos isso, com as obras de papel. Né? Do caso de pintura, umas cerca de 100 pinturas. Esse é mais ou menos a nossa estimativa. Né? E escultura? Temos poucas, são praticamente cerâmicas, né? São muito poucas cerâmicas que temos, alguns pratos, mas são poucas. E nós temos poucas esculturas aqui na Paraíba, né? Verdade. Então, e hoje o artista que estiver interessado em doar uma obra, qual o procedimento? Ele entra em contato, a gente analisa a obra. Porque veja, o que é um museu? Um museu é um lugar de referência. Então, nós não podemos estar botando obras que ainda não estão amadurecidas ou que não tenham uma forte expressividade. Porque, às vezes, você tem um artista que está começando e tem uma obra forte, uma obra expressiva. Então, aí a gente aceita. Né? Tanto é que eu estou convidando alunos do curso que estão começando a produzir para fazer doações, para a gente ter um pouco a memória da produção artística do curso. Mas, no caso de artista, tem que ser um artista que tenha já uma identidade, que já tenha feito exposições, que tenha uma força expressiva. Né? Porque tem muitos trabalhos, tem muita gente que confunde uma arte decorativa, entendeu? Com a arte, ela tem a função decorativa, mas essa não é a função mais importante da arte. A função da arte é exatamente criar, instigar, né, a mente humana a pensar, a se emocionar, a sentir. Né? Então, em cima de coisas banais, nós não podemos aceitar uma obra banal. Né? Então, esse é o critério que a gente tem uma comissão que é designada para exatamente fazer essa avaliação. Entendeu? O ideal, que é o que acontece, por exemplo, em museus de universidades americanas, é que o museu tenha uma dotação orçamentária para comprar obras. Os museus americanos não param de comprar. Não param. Né? Eles estão eternamente de olho nos jovens artistas promissores para comprar obras ainda mais baratas para o seu acervo. E mesmo artistas já consagrados, mas que é importante ter uma obra no seu acervo. Eu fiz até um projeto para a Lei Estadual de Cultura, há uns anos atrás, que era exatamente um projeto de compra de um acervo do passado paraibano para exatamente a Pinacoteca, mas o projeto não foi aceito, foi rejeitado. Professor, e com relação a essa sala das exposições, que é um anexo da Pinacoteca? Embaixo, isso, no primeiro andar, não é isso? Esse espaço, ele também é do público? É da Pinacoteca, sim, mas para visitação? Não, eu digo assim, se um artista que não é da UFPB, sim, claro. Ele gostaria de... Nós não temos fechamento corporativo de forma alguma, né? Tanto é que tem artistas, né, que não são da universidade. Nós temos uma política de incentivar o nosso curso, né? Até porque ele passa por uma certa dificuldade, uma certa crise, né, de
esvaziamento, então, exatamente, nós temos que dar o máximo de ênfase no nosso curso. Agora, isso não é excludente. Nós estamos abertos, já fizemos... Não, aqui não. Eu fiz na Galeria Lavandeira, que eu administrava, e que é um equipamento do curso de artes visuais, a Galeria, né, que nós estamos trabalhando em conjunto. Estamos levando essa exposição, um fragmento dessa exposição para lá. E a nossa mediação pedagógica está sendo nos 2 espaços. Né? Ou seja, a gente quer trabalhar... Porque eu quero integrar a Pinacoteca ao curso, não é? E a galeria, como diriam os espanhóis, por suposto. Um fortalece o outro, né? Exato. Então, assim, está aberto, entendeu? Tanto é que abrimos um edital. Abriu o edital. Esse edital, para 2019... já está fechado, foram 2 pessoas de fora, de outros estados. Uma do Mato Grosso, outra de Goiás. Eu vi o resultado dele. Então, assim, elas vêm para cá, a gente vai dar o apoio, né? Infelizmente não pudemos oferecer nada para ela. Eu acho até constrangedor você abrir, e é por isso que eu nunca abri edital na galeria. Porque eu acho um descalabro você estar abrindo um edital em que você só cede o espaço, né? E a montagem, essas coisas. Não oferece um cachê. Eu acho que é fundamental oferecer um cachê para o artista visual. Ele gasta dinheiro. Mas o cara que vem de fora, né? Pois é, mas mesmo da terra, ele gasta dinheiro com tinta, com material caro. O artista precisa ser pago. É um trabalho. Não é só o músico da banda. Né? Se paga cachê para calcinha preta, entendeu? Verdade. Por que não se... Você pagar um artista, né? O artista visual, entendeu? Hoje eu já começo a mudar isso aqui na Paraíba. Por exemplo, Arte de Picado tem um edital que tem um pequeno cachê. É muito pequeno, mas tem. Então, aqui na universidade, nós não, até agora, não consegui sensibilizar os gestores nesse sentido. Então, esse trabalho do Brenan é dos anos 60 e é um trabalho em que ele explora a questão da natureza, não é? Ele é muito voltado à questão da natureza, dos cajus, da exuberância daqui da vegetação. Ele vai mudar completamente esse estilo depois que ele vai fazer uma arte mais de cunho erótico, né? Essa é uma fase ainda que equivale mais ou menos o mural do antigo Museu do Açúcar, hoje Museu do Homem do Nordeste, em que você tem umas bananeiras lá, é mais ou menos da mesma época, né? Que o Brenan trabalha. Eu gosto muito dessa fase, é uma fase que ele está foi muito marcada pela ideia do tropicalismo, do Gilberto Freire, da ideia de seminários de tropicologia lá no Recife, né? Então, é um trabalho importante, mas que está precisando de ser restaurado, porque houve descolamentos por conta do ressecamento da pintura, não é? Ela está precisando ser restaurada. Esse quadro foi restaurado. Esse quadro também é dos anos 60, de 64, é o início da pintura abstrata aqui na Paraíba. Houve, evidentemente, antecessores disso, não é? Do Raul. O Raul não foi o primeiro a trabalhar a pintura abstrata, mas ele vai fazer isso em 64. Ele começa por influência de um artista vinda do Rio de Janeiro que vai trabalhar com essa pintura abstrata informal, que estava na moda nos idos dos anos 60. O quadro foi restaurado
e provavelmente foi da Galeria Pedro Américo, né? Ou, quem sabe, talvez, da Galeria da Reitoria, não saberia dizer com precisão porque não há documentos. Esse é um trabalho isso é óleo sobre tela, ali é óleo sobre tela, aqui já é o acrílico, né? É o Rodolfo Ataíde, né? Que é também médico, né? É um artista muito bom dos anos 80, né? Hoje se dedicando mais à fotografia, né? Foi doação dele a pedido do Hermano José. Um dos trabalhos importantes da nossa coleção, e provavelmente que também foi da Galeria da Reitoria, esse quadro de João Câmara, que é um dos maiores artistas do Nordeste e um dos grandes artistas brasileiros, né? E esse é um trabalho muito bom da fase pop, da influência da arte pop nele, né? Onde ele tem uma visão tanto quanto irônica, crítica, nesses Pato Donalds que tem a cabeça com um furo, né? Talvez de um tiro, né? Está muito na moda agora, né? Com essa liberação de armas. Ou seja, que os patos vão levar tiros na cabeça, né? Isso aqui é uma improvisação, né? Na verdade, para exatamente a fuligem não afetar demais os quadros, né? Então a gente faz esse tipo de cobertura, mas isso não é uma coisa adequada. O ideal seria isso fechado, para que não entrasse a fuligem, a produção. Isso aqui é um trabalho do Flávio Tavares, né? Que ele doou para Hermano na gestão de Hermano José, e foi um pedido do Hermano, e aí esse trabalho do Flávio. Nós temos outros trabalhos do Flávio Tavares, né? Esse é um trabalho interessante, que é o retrato de um dos críticos mais importantes que a Paraíba teve, crítico literário e artístico também, Juarez da Gama Batista, né? O professor Juarez, né? Nesse quadro feito por José Lira, um pintor, um retratista, mas não apenas retratista, que atuou bastante nos anos 40, 50 até 80, né? E aqui está o Juarez, uma figura muito importante aqui na universidade e na cultura paraibana, né? Esse foi um quadro recente que nós tivemos, que foi doado, né? Um quadro do Guto Holanda, chamado Aurora, né? Ele é um quadro de 2017 e ele foi doado pelo artista na minha gestão, né? Então, das obras que foram incorporadas ao acervo, né? Olha, algumas molduras foram colocadas durante o período da restauração, outros vieram com as obras. Por exemplo, esse foi na restauração. São trabalhos do Chico Dantas. E esse é do início da formação do Chico Dantas, quando ele ganha um prêmio. Essa obra é premiada no Salão Universitário. Então, outra fonte de obras daqui da Pinacoteca são obras oriundas de prêmios do Salão Universitário que a Universidade da Paraíba promoveu na década de 70. Né? Essa é uma obra que foi premiada nesse salão universitário. E aqui eu queria mostrar para vocês essa obra singular do início da carreira do Miguel dos Santos. Esse é um autorretrato do Miguel dos Santos. Talvez o único autorretrato dele, né? Do início da carreira dele, e talvez tenha sido exposto lá na Galeria Pedro Américo, né?
e de lá vindo para cá. É uma obra bem antiga, talvez dos anos 60 ainda, né? Veja esse trabalho. É um trabalho, de certa maneira, do início da carreira de Alice Venagro, de 82. É um bonito trabalho. Ele está numa situação tanto quanto precisando de restauração. Como é que chegou esse quadro aqui? Ele foi uma doação recente na minha gestão. Como é que chegou aqui? Simplesmente um dos estagiários achou esse trabalho no lixo, literalmente no lixo, jogado fora. E aí ele recolheu. Então veja, esse é o problema de uma cidade, de um estado que não tem um museu de arte para preservar os seus artistas. Não é? Ou seja, as pessoas compram obras, às vezes até por um preço alto, mas com o passar do tempo, 20 anos, por aí, a geração mais nova acha que aquilo ali é velho, está ultrapassado, vamos dizer, se começar a haver descolamento, não quer restaurar, e simplesmente joga no lixo. Quer dizer, é a falta de uma consciência da memória artística de um lugar, entendeu? Esse é o papel do museu. O museu tem um papel exatamente de relembrar a importância dos artistas, expor esses artistas para que eles nunca deixem, não sejam esquecidos, não é? E não aconteça isso que aconteceu. E não é só a Alice, o próprio Flávio Tavares tem um depoimento dizendo que encontrou obras dele, do início da carreira dele, dos anos 60, no lixo da biblioteca estadual da General Osório, quando ela foi se mudar para o espaço cultural. Quer dizer, por sua vez, um professor disse que encontrou uma obra de Aurélio de Figueiredo no lixo do Palácio do Governo, e aí ele pegou e levou para casa. Ora, aquela obra foi doada, eu tenho registros de jornais da época, foi doada pessoalmente pelo artista para fazer parte do acervo do Palácio no século XIX. Essa obra foi para o lixo. Quer dizer, isso precisa mudar, não é? Isso é muito primitivo, isso é barbárie, não é? Ignorância. Essa é a função do curso de artes visuais. Tirar a Paraíba da barbárie em que se encontra no campo das artes visuais, não é? Fazendo com que as instituições, como a Pinacoteca, que é um museu, e outras que se abram, não é? Eduque o povo a apreciar e preservar os valores artísticos da Paraíba, que são muitos. É isso aí. E muito obrigado pela entrevista e por essa oportunidade de falar da Pinacoteca.